ao irmão pastor Wagner de Azevedo, ao irmão Carlos, enfim, os irmãos que estão chegando. Hoje nós atrasamos um pouco porque nós estávamos acertando a senha, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E o tema de hoje, irmãos, só para nós aquecermos: como tomar posse da bênção. Esse é um culto de oração e ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia, uma igreja que ama a palavra de Deus e tem um compromisso singular com a mesma, né? Está chegando mais os irmãos aí, né? Louvado seja Deus. Tem bastante gente chegando. Irmão Antônio, né? Que Deus abençoe a todos os prezados irmãos. E o tema é como tomar posse da bênção. Nós colocamos a arte no grupo do WhatsApp da igreja e colocamos a arte também no Facebook da igreja, para vocês acompanharem o estudo. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui do escritório pastoral este culto de oração e ensino da Igreja Evangélica Filadélfia. Então, para ir aquecendo, o tema é como tomar posse da bênção. Parece fácil. Inclusive, muitos têm buscado esse tema. Mas não é fácil, irmãos, tomar posse da bênção e manter a bênção. Porque todo mundo quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Quem que é o dono da bênção? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. E ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo, cheia de frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo faz uma descrição singela delas no livro de Gálatas. E frutos de justiça, que são as obras dos crentes. É claro que você nunca vai agradar todo mundo. Isso daí é a fórmula do insucesso, você querer agradar todo mundo, porque às vezes para se fazer um omelete tem que se quebrar um ovo, uma metáfora. Mas às vezes você tem que ser assertivo. E a palavra de Deus nos ensina a edificarmos a nossa casa sobre a rocha. E às vezes edificar a casa sobre a rocha significa muitas vezes dizer não para determinadas situações da nossa vida. Então, nós vamos dar sequência nesse culto de oração e ensinamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você que está conosco nas redes sociais, nos acompanhe. Se você pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta. Você que gosta de Bíblia, você que gosta de oração, você que gosta de aprender a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. À medida que você conhece a palavra de Deus, o diabo ele perde legalidade sobre a sua vida e o Espírito Santo de Deus ele vai predominando na sua vida. A palavra de Deus ela vai te lavando, te purificando, te transformando,
e quando você vê, você está pleno, absoluto, cheio do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Um abraço a todos os amados irmãos. Irmão Fábio chegou, né? Enfim, graças a Deus, né? Todos sejam bem-vindos aí para participar conosco, né? Dessa bênção maravilhosa. Cada dia o André Ricardo, meu xará, tá mandando também um glória a Deus, né? Eu interpreto como glória a Deus, né? Como o pastor Wagner fala, né? Dá um like aí, dá um glória a Deus aí, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, o tema de hoje, no culto de ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia, é como tomar posse da bênção. É fácil? Não é. Mas nós vamos fazer a exegética do tema. Mas vamos orar primeiro. Santíssimo e glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no nome de Jesus que neste momento nós abrimos esta oração e pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção, que o Senhor abençoe a todos os irmãos de uma forma geral, de uma forma especial e maravilhosa, que o Senhor abençoe esse ministério, a Igreja Filadélfia, na cidade de Bauru, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, que vão visualizar esse culto, esse ensinamento, esses momentos que estaremos refletindo e compartilhando da Tua palavra. Abençoa cada irmão e, se nesse momento, Senhor, for da Tua vontade, que o Senhor alcance agora os irmãos que estão acamados, que o Senhor cura eles, que estão trabalhando, que o Senhor dê força, que o Senhor renova, que o Senhor transforma. E em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, que o Senhor repreenda toda tristeza, toda angústia, toda decepção, porque nós olhamos somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção. Jesus, Ele é maravilhoso. Como tomar posse da bênção? O texto base está em Marcos 11, 22. Vou pegar uma espada aqui para nós lermos aqui. Marcos 11, 22. Evangelho segundo escreveu São Marcos, onze, 22. Os 4 primeiros evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos, eles fazem parte da vida do ministério de Jesus sob 4 perspectivas diferentes. E elas são importantes para que nós possamos entender melhor todos os milagres que aconteceram através da vida de Jesus, as parábolas, os ensinamentos e muitos pontos que alguns acham divergentes, pelo contrário, servem para dar autenticidade à palavra de Deus, que é viva e eficaz. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você que está aí assistindo essa live, neste momento, Deus está te libertando, Deus está desfazendo obras do mal, Deus está queimando coisas ruins contra a sua vida, desfazendo obras do mal, dardos inflamados do inimigo, porque a nossa batalha é uma batalha espiritual. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Há uma batalha espiritual contra a sua vida. Às vezes você acha que é uma cisma, uma antipatia. Não, não é.
É Deus trabalhando na sua vida, mostrando a você que a vontade para a sua vida dele é imperativa e a vontade de Deus para a sua vida é o melhor para você. Muitas vezes o homem faz planos, mas a resposta certa. Capítulo 11. Versículo 22. Como tomar posse da bênção? Jesus respondeu, disse-lhes: tendes fé em Deus? Marcos 11, 22. Essa palavra vai ficar martelando na sua cabeça a semana inteira. Tendes fé em Deus? Será que você tem fé em Deus? Será que você tem exercitado a sua fé em Deus? Será que você tem uma vida sadia de fé em Deus? Ou você acredita que tem fé? Espera aí, pastor, o senhor complicou aí agora. Eu tenho fé ou não tenho? E aí, você tem fé em Deus? Ou você tem uma religiosidade, uma crendice, uma fé na fé? Ou você vai de carona, né? Vocês oram por mim, tá? Então Jesus ele perguntou para os discípulos: tendes fé em Deus? E o tema hoje é como tomar posse da bênção. O texto base é: Jesus perguntou: tendes fé em Deus? Irmão em Cristo, irmã em Cristo, eu te pergunto agora, como ministro do Evangelho, como pastor, como irmão em Cristo, você tem fé em Deus? No que você tem fé? Na sua capacidade? Na sua inteligência? Na sua experiência? Na sua vivência de vida? Tendes fé em Deus? Ou você acredita mais na força do seu braço, no seu intelecto? Ou você acha que você tem o jeitinho brasileiro, você é esperto, né? Como diz o pessoal aí no mundo, esse daí já é cobra criada, esse daí já é experiente, esse daí já é rodado, esse menino é inteligentíssimo. Tendes fé em Deus? O tema hoje é como tomar posse da bênção. Às vezes você vê a pessoa sendo abençoada e você não é abençoado. E você fala: por que eu não sou abençoado? Por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida não é abençoada? A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Em Ageu 2,8 Jesus disse: minha é a prata, meu é o ouro, diz o capitão dos exércitos do Senhor. De Deus pertence todas as riquezas, todos os minerais, toda a autoridade, tudo está na mão de Deus. E Ele dá a quem quer, quando quer, como quer. Ele usa quem Ele quer, porque a igreja é dele, o povo é dele, o vaso é dele, e operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser salvar, Ele salva. Se Ele quiser recolher, Ele recolhe, porque o querer é dele, o trabalhar é dele, e a obra é dele, e o vaso é dele. E ai daquele que tocar no meu ungido. E o tema é:
no culto da Igreja Evangélica Filadélfia de hoje. Como tomar posse da bênção? O texto base é: Jesus perguntou: tendes fé em Deus? Você tem fé em Deus? Ou você acha que tem uma fé? Ah, quanto mais eu orar, mais fé eu vou ter. Não funciona assim, meu querido. Não, então eu vou fazer igual os muçulmanos. Nada contra. Eu vou 3 vezes por dia, eu vou pôr um tapetinho lá, eu vou orar e minha fé vai aumentar. Quanto mais fé, mais poder. Ou quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais fé. Não funciona assim, meu querido. A fé é dom de Deus. Não é merecimento. A Bíblia diz que a palavra graça, ela vem do grego caris, que significa favor imerecido de Deus. A fé é dom de Deus. E Deus dá uma medida de fé a cada um. Então, o estudo de hoje está no Facebook da igreja e está no grupo de WhatsApp da igreja. Se você quiser acompanhar conosco, é só baixar aí na página da transmissão. Você vai ver aí a arte que nós preparamos para este culto de ensino. E vai dando seu glória a Deus aí, em nome de Jesus. Tá chegando aqui os prezados irmãos, evangelista Ezequiel, que Deus abençoe, né? E vai chegando gente aí. Que Deus abençoe. Saudações a todos os irmãos. Tem bastante irmão aqui, né? Irmão Éder Tavares, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Então, irmãos, como tomar posse da bênção? Primeiro, texto base: ter fé em Deus. Mas ter a fé verdadeira em Deus. Ter fé em Deus é acreditar que Deus existe e que Deus criou os céus e a terra e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando você mistura fé com filosofia e ideologias humanas, as coisas não dão certo. Então, o primeiro passo para você tomar posse da bênção ou ter uma vida abençoada, uma vida repleta de bênçãos de Deus na sua vida, e isso eu não estou prometendo para você que não vai ter desafios, não. Vai ter desafios sim, e muitos desafios. E o desafio é bom, irmão. Eu não estou falando de luta, prova, estou falando de desafio. O desafio, ele exige de você 1 quilômetro a mais, um esforço a mais, uma dedicação a mais, que você dê mais de você, que você se capacite mais, né? Enquanto os irmãos da igreja vão chegando, a gente vai falando mais do tema. Outra coisa, primeiro, fé em Deus. Ter fé em Deus não é ter fé no homem, não é ter fé na criatura, não é ter fé na tecnologia, não é ter fé, enfim, é ter fé em Deus. Mas nós estamos vivendo um momento crítico, onde nós temos que ter confiança absoluta nos critérios técnicos, temos que ter controle, acreditar na ciência. Deus deixou a ciência também, mas nós temos que, acima de tudo, crer no Deus que deixou a ciência também. Segundo aspecto, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Se você tem ouvido a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Dá um like aí, né? Dá um glória a Deus, um aleluia, se você tem ouvido a palavra de Deus. E ainda eu faço um desafio. Eu queria convidar você a ficar rouco de ouvir a palavra de Deus. Porque às vezes você acha que você está ouvindo a palavra de Deus, você não está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo um culto motivacional, você está ouvindo um show gospel, você está ouvindo um show evangélico, você está ouvindo uma palestra motivacional evangélica, mas você não está ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é genuína, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus bíblica, a palavra que vem do trono da graça de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes Deus quer falar com você através da palavra dele e você não tem dado ouvido à voz de Deus, não tem dado ouvido à palavra de Deus, não tem dado ouvido àquilo que Deus tem para você, não tem dado ouvido aos propósitos de Deus na sua vida, não tem dado ouvido às promessas de Deus na sua vida, não tem dado ouvido ao chamado de Deus para a sua vida, não tem dado ouvido às promessas, ao chamado, aquilo que Deus prometeu para você. E se Deus prometeu, Deus é fiel e Ele vai cumprir na sua vida. Mas tudo tem um tempo, tem um propósito, tem um objetivo. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz nada sem um objetivo. E você às vezes quer passar o sinal vermelho, ou às vezes você está acomodado dentro da sua bolha, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus quer falar com você, mas você não tem ouvido a palavra de Deus. Você tem ouvido a conversa da irmã Maria, a conversa do irmão João, a profetada do profeta, mas você não tem ouvido a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vem pelo ouvir, e ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor, e ouvir a palavra de Deus é ficar rouco de ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a santa palavra de Deus. Romanos 10:7. Terceiro subtópico, primeiro passo para tomar posse da bênção. Primeiro passo, ter fé em Deus. B, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. E C, Hebreus 11:6. E diz: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Irmãos, é uma coisa muito linda, maravilhosa, quando a pessoa que se aproxima de Deus, ela acredita, ela crê que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, que ela não é um compêndio de pessoas que escreveram livros sociológicos, antropológicos, não, que interpreta a Bíblia como a voz, a revelação de Deus à humanidade. Então, como tomar posse da bênção? Para você tomar posse da bênção, para você ter uma vida abençoada, você tem que ter fé em Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, e você tem que acreditar que Deus, Ele é realmente o Criador e aquele que vai te dar o galardão. O segundo tópico está em Romanos 11:23.
Está escrito assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, assim será. Marcos 11, 23. O tema é como tomar posse da bênção. Estamos no segundo tópico. O estudo, a arte do estudo está no grupo e está no Facebook a arte do estudo desta noite. Então, o segundo passo, falar ao monte. Metaforicamente, esse texto nos traz uma lição. Veja bem, Jesus disse: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, saia daqui, vai para lá. Primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é o monte que impede você de ver a glória de Deus na sua vida. Um monte que impede você de ter uma vida abençoada, uma vida cheia de frutos do Espírito, uma vida plena. Existe um monte na sua vida que você tem que falar com ele: olha, monte, saia daqui e vai para lá, vai embora, saia da minha vida. Eu não sei qual é esse monte. Você sabe do que Deus está falando com você. Às vezes pode ser um pecado que você precisa abandoná-lo. Às vezes pode ser uma amizade que só traz coisa negativa. Às vezes pode ser alguém que você precisa perdoar. Às vezes pode ser algo que você precisa se libertar. Às vezes algum vício. Às vezes a vaidade, o orgulho, a arrogância, a avareza. Tem muita gente que é avarenta, o amor ao dinheiro, ao tutu. Quer ficar rico. Você quer ficar rico, meu amigo? Jesus prometeu para você a vida eterna. Ele não prometeu para você que você ia ganhar todo dia na Mega Sena. Isso daí é teologia da prosperidade, evangelho da libertação, é conversa fiada. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer aceitar Jesus? Nós vamos orar por você. Você vai aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Você quer mamão com açúcar? Você está no lugar errado. Aqui você aceita Jesus, obedece a Jesus e segue a Jesus, e você vai entrar no reino do céu. Agora, você quer correr atrás da terapia do amor, da teologia da libertação, do evangelho da prosperidade? Meu amigo, igreja, chegou o Anderson. Igreja é lugar de ouvir a palavra de Deus, não é lugar de ponto de encontro. Não é lugar para você fazer terapia motivacional. Não é lugar de dar treinamento de curso de vendas motivacional. É lugar de você ouvir, de você tomar posse da bênção. Mas para isso, você tem que falar com o monte. O monte do orgulho, o monte da vaidade, o monte da prepotência. Às vezes você é arrogante, você é prepotente, você acha que sabe tudo, você acha que viu tudo, você não tem humildade, você não consegue perdoar. Se você não consegue perdoar, aí eu perdoo, mas não esqueço. Como é que você vai fazer para entrar no céu? Jesus diz que Jesus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. E aí, como é que vai fazer? Se você não libera perdão, se você não ama o teu próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, falar ao monte, começa a falar com o seu monte aí. Começa a profetizar para o seu monte. Fala: monte, sai da minha vida. O monte da falta de imparcialidade. O monte da falta de misericórdia, o monte do perfeccionismo. Às vezes você quer ser tão perfeito que se a perfeição aparecesse na sua frente, ela ficaria com vergonha. Então, começa a falar com o monte. Fala: monte, saia daqui e vai embora, porque eu quero tomar posse da bênção. Ainda dentro do estudo.
Primeiro passo, ter fé em Deus. Segundo passo, falar ao monte. Começa a falar ao monte. A arte do estudo está no nosso Face e está no Zap da igreja, se você quiser acompanhar o estudo. E eu estou explicando o estudo aqui para você não ficar ser um contexto. Então, o tema é como tomar posse da bênção. Primeiro é necessário você ter fé em Deus, e tem 3 referências bíblicas. Segundo passo, falar ao monte. E esse monte, o meu monte é diferente do seu monte. Você tem que falar com o monte, às vezes esse monte que você tem que falar, às vezes você tem que saber falar não na hora certa, saber falar sim na hora certa, e até a verdade, você tem a hora certa de falar. Porque se você falar a verdade na hora errada, você pode magoar a pessoa e perder uma alma para sempre. Então tem coisa que você aprende com a palavra de Deus. Como tomar posse da bênção? Através da palavra de Deus. Maturidade cristã, frutos do Espírito, frutos de justiça, vida de oração, leitura da Bíblia, vida orgânica da igreja. Ah, o pastor não está tendo culto. E daí? Isso não proíbe você de ler a Bíblia, de ler um bom livro. E se você não quer ler um livro, de ouvir um audiobook. Entendeu? Tem muitas ferramentas para como tomar posse da bênção. Quero mandar um abraço para o pastor Rubens, sua esposa. Um abraço para o pastor Floresvaldo, sua esposa. Um abraço para o nosso cantor missionário Júnior. Que Deus abençoe ele poderosamente. A todos os amados irmãos, né? De uma forma geral, que eu não conheço ainda todos os irmãos, mas logo logo com o tempo eu vou estar conhecendo, né? E um abraço especial aos irmãos da Pousada 1, né? Logo logo nós vamos estar inaugurando lá um ponto de pregação lá na Pousada 1, e se Jesus não arrebatar a igreja, logo logo depois nós vamos abrir um ponto de pregação lá na Pousada 2, e aí Deus vai fazendo a sua obra. Terceiro passo, como tomar posse da bênção. Não duvidar em seu coração. Não duvidar em seu coração. A dúvida chegou, irmão Richard Balbino. Que Deus abençoe, irmão Richard. Obrigado por participar conosco. A dúvida, ela é muito perigosa, porque a dúvida, eu não tenho certeza, eu duvido. Irmão, quem duvida não vai a lugar nenhum. É se ensina ou não. Você não pode ter dúvida. Ou você está 100% certo, ou você está 100% errado. Esse negócio de dúvida, você abre uma brecha. E aí, quem duvida, quem tem dúvida, não tem certeza.
na vida da igreja. Louvado seja Deus. E ainda no terceiro passo aqui, primeiro, como tomar posse da bênção? Primeiro, ter fé em Deus. Segundo, falar ao seu monte. Terceiro, não duvidar em seu coração. E aí eu coloquei aqui no terceiro subtópico, Filipenses 4:13. 4:13. Filipenses 4:13. A epístola da alegria. Chegou mais gente aqui, ó. A Mariene Alves Gomes, eu acho que é a pastora. Que Deus abençoe. Pastor Rubens Labareda, ô glória! Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. E tá chegando mais gente, irmão. Tem bastante nome aqui, né? Jesus é maravilhoso. Então, irmãos, Filipenses 4:13 é a epístola da alegria, né? A história dessa epístola, um dia nós vamos meditar sobre ela, Epístolas Paulina, é linda, é maravilhosa, é uma das cartas mais lindas da Bíblia. É uma verdadeira poesia eclesiástica. A exegética bíblica dela é coisa linda, é coisa maravilhosa. É igual você tocar o hino 187 da harpa cristã no violino. É uma coisa linda de ouvir a carta de Filipenses. E ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmã, em nome de Jesus, receba agora. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque essa promessa é do céu, é do céu, é do céu, é do céu, é do céu para a sua vida. Aleluia. Seja Deus. Minha cachorrinha tá pulando ali na janela. Louvado seja Deus. Jesus é maravilhoso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se você for entrar no contexto do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto, é coisa muito profunda. O que Deus está tratando com você hoje, como tomar posse da bênção. Primeiro, ter fé em Deus, falar ao seu monte interior. Esse monte significa diferentes coisas para diferentes pessoas. É uma figura de linguagem, uma metáfora. Irmã, fala com o seu monte, que tire ele da sua vida. Não duvidar, crer no impossível. Posto todas as coisas naquele que te fortalece. E aqui, irmão, eu acredito que o Salmo 27, hoje eu estava conversando com o pastor Wagner, nós estávamos falando sobre Spurgeon. Spurgeon viveu numa época, irmão, ele não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Mas quando ele leu esse salmo aqui, o Salmo 27, eu acho que o coração dele pulou de alegria, como o meu pulou, como o dos irmãos está pulando agora de alegria, o Salmo 27. 27, versículo 3, está escrito assim: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Louvado seja Deus. Pode se levantar uma guerra contra você. Pode se levantar uma guerra contra a igreja brasileira. Deus está no meio dela, ela não será abalada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu irmão, Deus te chamou para ser cabeça, não para ser cauda. O Senhor é a força da sua vida.
A sua vida, ela é motivada, ela é movida, ela é movida, ela é dinamizada, ela é energizada, porque o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está na sua vida 24 horas por dia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais uma vez, se Spurgeon tivesse aqui vendo essa live, ele estaria falando em língua estranha e pulando no poder de Deus. Mas pastor, Spurgeon era calvinista. Não tem problema, o Espírito Santo não é calvinista, ele é bíblico. Quarto passo, como tomar posse da bênção. Está em Marcos 11, 23. Crer que se fará o que se diz. Mas crer que se fará aquilo que se diz. É você ir agir em conformidade com a palavra de Deus. Né? Você ora para a pessoa aceitar Jesus. Mas depois você fica, mas será que ela... Você ora para a pessoa ser curada, mas será que ela foi... Creia, Jesus cura. Ah, então ela não precisa mais tomar um remédio? Não, dá um remedinho para ela. Mede a pressão, cuida, zela, põe chinelinho no pé. Mas ore pela cura, continue orando. A Bíblia diz, se há alguém enfermo na igreja, chame os presbíteros da igreja, orarão com imposição de mãos, ungirá, e se houver pecado, eles serão perdoados. Mas nós temos que orar pelos enfermos. Jesus diz, pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados. Agora, se você ora, e você ora, mas a sua atitude age contra aquilo que você está orando, então jamais você vai ter sucesso. Então, como tomar posse da bênção? Ter fé em Deus, falar ao monte, não duvidar em seu coração e acreditar que aquilo que você está falando está em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com aquilo que está orando, né? É a mesma coisa que se eu for plantar banana e ficar esperando nascer um pé de jaca. E tem que ter sincronia, sinergia. Então, tem que ter coerência na sua vida espiritual. Todo mundo está andando mascarado por causa do Covid, né? Não pode ter contaminação biológica. Mas na sua vida espiritual, o que você é na vida, você tem que ser, você tem que ser original, você tem que ser autêntico. Não precisa ser arrogante, mas também não precisa ser uma poliana da vida, não. A Alice no País da Maravilha, não. Mas tem que ser autêntico, tem que ser firme, tem que ter caráter, personalidade, firmeza, assertividade. Um abraço aos nossos irmãos que estão chegando aí. Irmão Fábio, Deus abençoe. O Senhor é contigo, varão. Como tomar posse da bênção? Toma posse da bênção. E a Bíblia diz ainda, quinto papo, como tomar posse da bênção? Ter fé em Deus, falar ao monte. Terceiro, não duvidar em seu coração. Quarto, crer que se fará aquilo que se diz. Se você quer acompanhar nosso estudo, a arte do estudo está no nosso Zap e está no Facebook também. Desce um pouco o vídeo e você vai ver lá a arte do estudo de hoje. Quinto, como tomar posse da bênção? Quinto passo, tudo o que disser lhe será feito. Marcos 11, 23, e tudo que disser lhe será feito. João 14, 13, e tudo quando pedirdes
em meu nome eu farei, e o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quinto passo é você pedir da forma correta, no nome de Jesus, e em sintonia com a palavra de Deus. Tem muita gente que ora por uma coisa que não é da vontade de Deus, que obviamente não é da vontade de Deus. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que você tem que, o prezado irmão, a prezada irmã, tem que participar, não procurar uma igreja perto da sua casa, mas procurar uma igreja enquadrada na Bíblia. A igreja é lugar de libertação, de ouvir a palavra de Deus. Não é um clube, não é um lugar para você praticar artes cênicas, artes marciais, não. É um lugar para você ser abençoado pelo poder de Deus. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra santifica a sua vida, transforma a sua vida, de dentro para fora. Então, o quinto passo é você pedir no nome de Jesus, você vai ser abençoado. Agora você tem pedido as coisas aí em nome de A, de B, de C. Chegou também a irmã Carla Sabino, que Deus abençoe de uma forma especial e maravilhosa, né? E está chegando mais gente, louvado seja Deus. Irmã, Deus abençoe a senhora. Continue nesse propósito. Como tomar posse da bênção? Corra, irmã. Deus tem uma bênção para nós. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Os irmãos têm que fazer a sua parte. Eu não posso fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que falar com o seu monte, cada um tem que lutar pelo seu espaço, sair da sua zona de conforto e pedir no nome de Jesus. Agora você não, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe porque eu quero ser melhor do que fulano. Não, aí Deus não vai abençoar. Senhor, eu quero ser abençoado para glorificar e honrar o seu nome. Aí sim. Aí Deus está no negócio. E para nós terminarmos, irmãos, quinta-feira, culto na igreja, às 19h30. Se eu estiver errado, o pastor me corrija. E domingo, culto às 19h30. Mas todos são bem-vindos. E nós temos uma dinâmica lá na igreja que o pastor já passou para a igreja. E o sexto passo, como tomar posse da bênção, só para nós fazermos um. Primeiro passo, ter fé em Deus. Segundo, falar ao monte. Falar ao monte é uma metáfora, uma figura de linguagem. Significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Não duvidar em seu coração. Crer que se fará o que se diz. Quinto passo, e tudo o que pedires em seu nome, eu farei. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A palavra de Deus não volta vazia, meu querido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes você acha que está atrasada a promessa de Deus. Não, é você que está fora do propósito. Venha para o propósito, vem para a igreja. Sexto passo. Isaías, livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Está escrito assim: e eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que
não vos ouça. Tá aí, meu querido, como tomar posse da bênção. O sexto passo. Livro do profeta Isaías. Ele está falando, olha, a mão do Senhor, ela está estendida. Ela não está encolhida, ela está estendida. E o ouvido dele está atento. Então Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer reescrever a história da sua vida. Deus quer virar a página da sua vida. Porém, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O que é iniquidade? Iniquidade são pensamentos maus, pensamentos ruins, trairagem, coisa errada, coisa não muito ética, coisas que desagradam a Deus, pecados. A palavra pecado significa errar o alvo. Estudo do pecado é a etimologia. E os vossos pecados encobrem os vossos rostos para que ele não ouça. Então, se porventura você pecou, você errou, todos nós erramos, ninguém é perfeito, eu tenho 1.000.000 de defeitos. Todo dia eu peço a misericórdia de Deus. A diferença é que eu procuro sempre estar enquadrado na palavra. Se você pecou, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu vou fazer uma oração agora. Nessa oração, você vai tomar posse da bênção. E se você pecou, você vai reconciliar com Deus. E vai procurar uma igreja no nome do Senhor Jesus. Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus eterno, Deus soberano, Deus tremendo. Nós ministramos agora como tomar posse da bênção, 6 passos como tomar posse da bênção. E neste momento nós oramos por todos os prezados irmãos, meu Pai, para que o Senhor abençoe eles, para que eles possam viver a Tua palavra. E se algum deles pecou, errou, um pecado que está incomodando eles, Senhor, perdoa eles agora, porque eles estão se arrependendo. Ela está arrependida do que ela disse, do que ela pensou. Ele está arrependido do que ele disse, do que ele pensou. Perdoa eles, purifica com o Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, os abençoa. E abençoa a sua igreja de uma forma especial e maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos de uma forma especial e maravilhosa. E até o próximo culto, se Jesus não voltar. Este é um culto de oração e ensinamento da Igreja Evangélica Filadélfia, na Avenida Pedro de Castro, na quadra 5, né, em frente ao doidão lá do Real, na Nova Bauru, em frente com a Pousada 2, quadra 5, quadra 4, ali naquela região ali. Que Deus abençoe os irmãos, né? Estenda suas mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, continue com toda a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo culto, se Jesus não voltar.